Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos, ou nos receba na sua casa. Ah, que bom, em mais um episódio dos que Três agora Elementos. você está falando melhor. Não, você isso é a está sua opinião. Tudo bem com você, Pirulinha? Tá tudo indo. Pirula, Tudo nós indo. dois. Eu estou com sono. Nós dois. Hoje eu estou ocupando o lugar do Carlos Ruas aqui. Hoje eu estou com sono. Nós dois temos um problema. Não, Antes eu tivesse um problema só. Dentre Tava vários. feliz da vida. Se eu Nós tivesse dois um. temos um problema. Dentre vários, nós dois temos um problema. Nós somos pessoas muito Nós somos feios. acomodadas em um lugar. Ah, A gente gosta de viajar. A gente gosta de ter experiências gastronômicas, culturais. gastronômico, você tem razão. Culturais, Eu gosto mesmo, e históricas. A gente adora esse tipo de coisa, mas a gente gosta de voltar para nossa casinha. Não, eu vou ser muito honesto. Eu sou uma pessoa que eu escolhi da minha vida fazer aquilo que eu não nasci pra fazer. Porque eu sempre fui um cara muito céssio. Eu não digo nem que eu sou sedentário, eu sou céssio. Eu sou Grudadinho, uma você é uma anêmona craca. grudada ali, uma craca. E eu fui escolher uma profissão que eu tinha que viajar muito. Então, pra mim, era tipo tirar gato de casa, sabe? Tipo, era uma coisa meio agressiva pra mim. E eu tive experiências incríveis viajando. Mas, cara, era aquela coisa, eu deitava e eu sonhava com a minha cama, com o meu banheiro, com as minhas coisas. Eu falava, mano, como eu queria voltar pra cá. E assim, todas as minhas viagens foram pauleiras. Né? Como eu falei, eu não sei fazer turismo. A gente já falou sobre isso. Eu não sei inclusive. fazer turismo. Eu sei viajar ou pra trabalhar, quer dizer, só pra trabalhar, né? É pra fazer conteúdo, ou então era pra estudar, ou era pra fazer não sei o quê. Eu tava sempre fazendo alguma coisa pra viajar. Então era muito pauleira. Tipo, 2 dias, guardou, já fecha a mala, já vai, mais 3 dias, já tá, fecha a mala. Mais um dia que às vezes eu saio do trem, vou, não sei o quê, e já ponho no trem de novo, já vou. Tipo, a mala vira tua casa. Ah, mano, assim... É irônico, porque eu não nasci pra isso. E eu exatamente acabei escolhendo uma profissão que eu precisava fazer muito isso. Mas a gente tá ficando cada vez mais velho, cada vez fugindo mais disso. Não, cara, eu fiquei impressionado que na viagem com a Inglaterra eu aguentei bem. Porque depois da viagem pra Inglaterra, eu ainda fiz esse esquema. É, que Eu você fiz ficou, você ficou foi na mais uma Inglaterra. semaninha. Mas foi uma semaninha também. Tipo, nem desfaz a mala que você vai pra caramba pra um canto. É, e hoje a gente vai falar com uma pessoa Que escolheu fazer isso. que escolheu sair de casa. Isso é uma E aí, loucura. Rafael? Tudo bem com sair você? de casa. E isso aí. ficar não ter livre. casa, talvez. Pro desespero da sua mãe. Liberdade. Liberdade. A palavra principal, inclusive, que me motivou a me manter na estrada. Liberdade. Mas Você é totalmente desapegado. Desapegado. Ó, eu comecei a sair eu saí do Brasil a primeira vez em 2015, que eu fiz uma no viagem pra Irlanda. Brasil você era céssio, você tinha casa, Tinha. ou você já era meio nômade no Brasil? Não, eu acho que tudo isso começou mesmo depois de 2015, porque até então eu trabalhava na Paulista, né, tinha uma vida ali das 8 às 5, Desculpa, mas... você trabalhava em que mercado? Em que TI. tipo... Sou você programador. trabalhava com TI, tá? Eu sou programador, inclusive. Você trabalha como eu sou programador até hoje, Até hoje, eu inclusive. tenho um contato, assim, Perfeito. muito forte Assim, com TI. e eu que andava muito pela Paulista, né, cara? Então a gente com certeza já se trombou. Com certeza. A gente só não Trabalhei sabia. muitos anos a gente só ali. não sabia quem era Muitos o outro. anos, É. Mas assim. você tinha a sua casa, você tinha Eu morava uma na vida... época, eu era mais novo, né? Eu morava com a minha mãe, Não, aí mas depois você eu me tinha uma vida mudei. mais, justo, você né? tinha uma Fui pra vida São mais Paulo. comum nesse sentido. Sim, exatamente. Você tinha a sua casa, o seu Sim, quarto, exatamente. guarda-roupa, suas Tudo. roupas, suas coisas. Minha vamos casa, dizer assim. um carro, tinha um carro, carrinho tinha ali. seu carrinho. Vidinha. Famosa vidinha. Exatamente. É, a famosa Tá. vidinha. E eu tava vivendo numa esteira, né? Vamos dizer assim. Eu tava vivendo na esteira do sistema, né? Que Claro. é acordar, trabalhar, aí tem a pausa do almoço, voltar pra casa, estudar, fazer a faculdade, voltava pra casa. E a vida Você se tinha a repetia, assim, por muitos anos. Era a né? rodinha dos ratos total, Totalmente. igual a maioria dos trabalhadores Totalmente. brasileiros. E eu não tinha muito essa consciência, né? Porque é importante ter essa consciência. Uma coisa é você querer fazer Claro. isso, outra coisa é quando você não tem essa consciência que você tá fazendo isso. Você nem tá vendo a Não, roda, né? eu não tava vendo, eu tava no modo esteira total, Todo mundo automático. faz isso, né? É, Você faz... fala, esse A é o vida é normal. isso. A vida é isso. Acho que é só importante a gente começar a nossa conversa de hoje, acho que fazer esse parênteses. A gente vai falar de uma vida, e acho que o Rafael ele vai falar com muito mais propriedade, porque ele vive essa vida, que parece uma vida glamurosa, mas também tem um monte de perrengues, são outros perrengues que, gente, não é pra todo mundo, não é simples, então, só pra gente tomar esse cuidado, porque pra gente não vender essa ideia, Exatamente. que acho que isso é uma tem coisa muitos importante. desafios, né? Muitos desafios. Muitos desafios. Tá, mas daí vamos lá, Rafael na Paulista,
Sim. Vida de trabalhador. TIzão, entra no trabalho cedo, passa o dia todo no Exatamente. escritório, seus colegas e tudo mais. Daí você fala, primeira vez isso aí você resolvendo ir pra Irlanda, mas ainda Sim. não indo embora. Não, eu fui fazer um intercâmbio Tá. e a ideia era ficar ali por pelo menos 8 meses na Irlanda Uhum. para aprender inglês, Tá. que foi a convite de 2 amigos meus da faculdade. Eles Ainda foram pra lá. trabalhando ou não? Só Não, a trabalhando- ideia. Aí eu você fui, guardou uma grana. Exatamente, eu guardei uma grana, vendi meu carro na época, né? Uhum. Pra fazer um intercâmbio, mas a ideia era ficar ali 8 meses e voltar pra São Paulo, voltar Perfeito. pro Brasil. Teve uns amigos meus que chegaram a fazer É. isso, né? Inclusive, a maioria das pessoas que hoje eu conheço que são viajantes, que trabalham com viagens, são nômades, eles começaram também na Irlanda. Parece que a Irlanda é uma porta de entrada. Assim. E Quem fez tem muito intercâmbio na brasileiro, Irlanda, né? Muito brasileiro. O segundo território do Brasil é na Irlanda. A minha com cunhada certeza. mora há tempo. Faz... Não, é o terceiro, né? Porque você tem a Tem a Guiana, Guiana, tem a a Guiana brasileira, a Guiana né? O brasileira, Pernambuco em pé. O Pernambuco em pé. Pernambuco em pé. Você tem Pernambuco em pé ali. A faixa de gajos. A A faixa de gajos que tá lá, Faixa de gajos. que é. Mas a minha cunhada, meu irmão mora fora já tem bastante tempo, e hoje eles estão na Croácia, mas eles vão mudar pra Irlanda. Sim. E na Croácia ninguém fala português. E ela falou que é estranhíssimo, porque ela tá andando na rua e ela escuta pessoas com frequência, assim, Exatamente. falando Exatamente. português. Ela falou que é muito diferente. Inclusive, eu lembro que a primeira vez, o primeiro dia que eu cheguei na Irlanda, eu, obviamente, não esperava que eu ia encontrar um brasileiro. E eu fui no supermercado comprar ali algumas coisas. No primeiro Claro. dia, literalmente, acabado de chegar. Pensando, agora é inglês, E aí é imersão. eu ouvi alguém falando português no mercado. Eu falei, caramba, um brasileiro. Pô, tô longe pra caramba, deixa eu falar com ele aqui, né? Aí eu falei, opa, beleza, eu sou brasileiro. Aí eu vi que o cara não me deu tanta atenção. Eu falei, beleza. Aí eu falei, caramba, que estranho. Tipo, 2 brasileiros Pô, se longe pra encontrando, caramba né? se encontrando, deveria ter rolar uma conversa. Aí quando eu vou na outra fileira, mais conversa português. Aí quando eu vou lá na frente, mais conversa português. Ele No não caixa tava português. empolgado de encontrar um brasileiro. Exatamente, eu falei, caramba, só tem brasileiro. E eu cheguei ali todo empolgado, você também é brasileiro? Porque eu tava fora de Claro. contexto, né? Aí depois que eu fui entender, eu falei, agora eu entendi porque que ele não me deu atenção, porque todo mundo aqui é brasileiro. Todo mundo é brasileiro. É Ele normal. Ele tá com saudade de falar português, né? Pra ele foi um negócio muito chocante, eu achar, nossa, você é brasileiro. E Uhum. ele percebeu, né, que eu era novo Sim, ali, né? sim. Então, Isso foi 2015. 2015. Mas daí você vai pra passar esses 8 meses e você completa esses 8 meses. Eu completei, eu fiz o curso, só que eu comecei a trabalhar lá. Você fez um curso de inglês, você foi lá pra estudar especificamente. Ah, isso que eu ia Exatamente. perguntar. Você foi lá ganhar uma graninha também, Exato. Aí aproveitou. depois que eu aprendi inglês. Eu aprendi inglês primeiro, aí eu consegui um trabalho na minha área, e aí eu fiquei mais um tempo lá. Eu fiquei total 1 ano e 3 meses, mais ou menos, tá. na Irlanda. E esse período que eu fiquei na Europa, né, eu já tava com muitas possibilidades de viajar, né? Porque quando você mora na Europa, você tem maior chance de viajar, porque é tudo muito perto, principalmente dentro da Europa ali. As passagens né? Então, são muito mais as passagens são baratas. mais baratas. Geralmente, por exemplo, quando eu estava trabalhando, eu tinha férias distribuídas ao longo do ano, então não tinha que esperar um ano para tirar férias. Eu podia tirar minhas férias ali ao longo do período. Então eu comecei a conhecer esse mundo de viagem quando eu estava morando lá na Irlanda. E né, tem nesse uma outra período. questão também que eu tô percebendo agora, que é ganhar em real e gastar em euro É muito muito diferente. difícil. É ganhar muito em euro e diferente. gastar... Então, 40 euros para quem trabalha lá É 40 reais. são 40 reais. Agora, 40 euros pra gente são 300 reais que você vai gastar numa Exatamente. passagem. Exatamente. Então também tem isso, né? Você Muito. trabalhando lá fazia toda a diferença. Total nesse diferença. sentido. Total diferença. Mas daí nesse período você começou a pingar, então você aproveitou para conhecer outros Sim. países na Europa também. Eu, por exemplo, eu passei um tempo na Alemanha também, eu morei em Berlim por alguns meses, depois eu passei um tempo em Portugal também, e tudo isso com a possibilidade ali de viajar dentro da Europa. E eu até cheguei a voltar para o Brasil em 2017, mas quando eu voltei, eu já não me acostumei mais. Por quê? No Brasil tem que esperar um ano para tirar férias, porque eu voltei Tá. ainda na vidinha tradicional Você ali. voltou pra vida que você tinha em Pra 2015. ver a vida que eu tinha antes. E eu não consegui me acostumar mais com esperar um ano para poder viajar e ter aquela vida um pouco mais travada. É. E eu já estava vivendo uma vida um pouco mais livre na Europa, né? Porque eu tinha minhas férias ali ao longo do ano. Eu falava, não, semana que vem eu quero fazer uma viagem. Aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, né? Cara, dificilmente alguém tem essa liberdade de falar, semana que vem eu vou fazer uma E viagem. lá você trabalhou com TI também. Sim, Ah, com sim. TI, na minha área. Facilita. Então isso ajudou Eles também bastante. precisam bastante, né? tem muita mão de obra lá, muita mão de obra. Porque Então a área de TI foi o que me proporcionou esse estilo de viajante, né, de viagem, e foi o que me fez, né, fazer esse intercâmbio, né? E também quando eu voltei, eu consegui emprego, voltei a trabalhar na minha área porque eu tinha experiência fora também. Em 2017 você volta para a mesma rotina que você tinha em 2015. Voltei para a mesma rotina. Então eu vou voltar para o escritório, almoço e Exatamente, tal. das 8 às 5, mas ali eu já voltei um pouco mais consciente. Tá. Um pouco mais consciente desse Olhando para. sistema, Aí tipo, você começou a enxergar a esteira que você não enxergava exatamente, antes. exatamente. Eu comecei a enxergar
E principalmente, né, a questão da viagem, né, que era uma coisa que realmente mexia muito comigo, eu não poder viajar, Tá. né, eu ter que esperar um ano para poder viajar. Tem uma- Então, nesse Não, período... por favor, continue, desculpe. Não, pode falar. Não, que eu ia falar do desapego, mas continua É. falando desse período. Esse período eu nunca fui muito apegado, né? Então eu trabalhava numa empresa, se não gostava, eu ia para outra, assim, nunca tive muito apego nesse sentido. E foi depois de mais ou menos um ano e meio que eu estava no Brasil que eu voltei para a Europa, eu Tá. voltei para a Espanha. Uhum. Aí eu morei em Barcelona por 3 anos, morei lá, trabalhando com TI. E por que eu voltei para a Europa? Para ter a liberdade de poder viajar com mais frequência ali, de poder distribuir minhas férias e não ter que esperar um ano para poder viajar. Então, esse vício de viagem começou a surgir nessa época que eu estava praticamente ali entre Europa, voltava para o Brasil, voltava para a Europa. E nesse período de 3 anos em Barcelona foi onde virou a chave. Por quê? Como que virou essa chave, né, para me tornar nômade e viajante, né? Uhum. Eu queria fazer uma viagem para a Indonésia. Eu queria fazer uma viagem para a Indonésia e da Espanha para a Indonésia é longe pra caramba, né? Sim. Tipo, é muito longe. E como eu tinha ali meus 25 dias úteis de férias por ano, eu coloquei ali 5, 7 dias na Indonésia, aí coloquei mais 7 dias em outros lugares, né? Fui distribuindo ali ao longo do mundo, né? E aí eu conversei com um amigo meu, falei, olha, eu tô indo pra Indonésia e eu vou ficar uma semana, você acha que é ok? Aí ele falou, cara, se você ficar uma semana na Indonésia, você vai voltar com depressão. Uhum. Porque, cara, quem veio pra Indonésia pra ficar uma semana? Já começa que a passagem é cara, é uma viagem longa pra chegar e ficar 7 dias. E é muita coisa pra ver, né? Muita coisa. A Indonésia tem não sei quantas ilhas, então é um negócio surreal, assim, de experiência, né? E uma é diferente da outra, não tem nada a ver. Muito Não diferente. é pra Java, Uma é diferente de da outra. Bornéu, é diferente de Tudo Sulawesi. Então eu comecei a perceber que mesmo o período das minhas férias Esses não dava 25 conta. dias espalhados não eram Não suficientes. dava conta. Porque, por exemplo, beleza, eu coloco a Indonésia, vamos supor, coloco 15 dias na Indonésia. Só que eu também quero conhecer a Tailândia, aí é mais 15 dias, ou seja, já não consigo fazer no mesmo ano. Talvez a Tailândia seria só no outro ano. Mas eu também quero fazer Vietnã, também quero Filipinas, também quero Camboja. Quando eu somei todo o período, eu ia ter que ficar 5 anos trabalhando Uhum. numa empresa para conseguir fazer essas viagens. Porque não tem tempo. E você não queria esperar esses Eu não 5 queria anos. esperar 5 anos. Falei, não vou esperar 5 anos para fazer essas viagens. Isso porque eu tava falando só do Sudeste Asiático. Você não tava Quando eu falando falo- do resto do mundo que você queria Eu falo, conhecer. sei lá, Canadá. Pô, tem muito lugar para conhecer. México, Uhum. hoje eu não conheço ainda México, eu quero conhecer um dia. Então eu comecei a perceber que mesmo o estilo de viagem na Europa, trabalhando ali das 8 às 5, que era o meu horário, trabalhava num banco digital, com TI, ainda assim eu não conseguia cumprir com minhas metas de viagem. Nessa época, nesse trampo que você tinha na Espanha, e a gente pode até falar dos outros trabalhos, não tinha o conceito de você trabalhar à distância ainda. Não. Você tinha Isso que veio era um depois da trabalho pandemia. presencial. Presencial, 100%. Isso vai acontecer no mundo com mais frequência depois. Exatamente. Mas naquele momento ainda o seu trampo Totalmente era presencial. presencial. Mas eu Totalmente. queria dar uns passos antes, que era a pergunta que eu ia te fazer. Uhum. Quando minha filha foi mudar para a Europa, ela foi mudar. Aham. Então ela não foi fazer aquilo. Ela não foi ficar 3 meses, não. Sim. Ela foi embora. Foi direto. A vida dela, que era uma vida de 20 anos, 18 anos, que era um quarto cheio de coisa, tal, se resumiu a 2 malas. E esse é um processo que eu vivenciei de fora, mas vivenciei com ela, eu e a Camila, que é um processo meio bizarro de você escolher o que você quer e o que você não quer. Que no momento tudo parece importante, mas chega uma hora, cara, que são 2 malas de 23 quilos, Tem e que é priorizar, isso. né? E daí depois agora. Agora que 2 malas de 26 quilos, se você for ver, é muito. Não, é muito, só que perto da vida é pouco. Aham. E sem a certeza de voltar, né? Porque Isso, essa que é a porque questão. Eu vai, sempre né? tive. Você vai deixar suas coisas lá. Eu já compactei as minhas coisas todas em 23 quilos, né? Que, tipo, tudo tem que caber em 23 quilos aqui, então eu vou fazer o mínimo que eu preciso. Mas eu sabia que eu ia voltar um dia. Né? Não, Tipo, ela, uma ela hora foi, eu ia voltar. ela né? foi embora. Então, É. assim, esse momento de desapego também é um momento que, não sei pra você, e essa é a minha pergunta, que pra ela, hoje, e isso é muito louco, porque nesse primeiro momento foi, nossa, eu estou perdendo tudo isso. E agora, na cabeça dela, ela fala, levei muita coisa. Hoje é uma só de 23. Eu não preciso de todo esse resto aqui Aham. que eu tenho. Apesar dela viver no dormitório, ela tem as coisas dela, ela remontou a Sim. casa dela. Mas hoje ela tem um desapego muito maior, do tipo, cara, eu abri mão de coisa muito mais importante do que Sim. esse negócio que eu tenho aqui. Rolou isso com você também, de falar, cara, eu tô saindo dessa minha casa, vendendo meu carro. Como que funcionou pra você mentalmente isso? Ou foi tranquilo? Pra mim foi super tranquilo. Eu fui só com uma mala De uma mala 23? acho que era de 23, mas
Não, acho que era de 2015, 30 Ah, não, era 32 2015 ainda ainda. valia Era 32 ainda. Foi essa de 32. A mudança é posterior. Essa mala de 32 que eu fui. Uhum. Eu fui só com uma mala. E assim, eu nunca fui tão apegado às minhas coisas nessa época. Tá. Né? Depois, quando eu falar mais da viagem, eu vou falar sobre essa questão do minimalismo, né? Uhum. Mas eu entendo. A maioria das pessoas que saem do Brasil, quando elas vão com mala, enfim, com pouca coisa na mala, elas voltam realmente minimalista. Então elas voltam para o Brasil e falam, nossa, mas eu não preciso Eu não de tudo preciso de isso. nada Eu vou disso, doar um né? monte de coisa aqui. Eu conheço várias pessoas que começaram a viajar e quando voltou, assim, desfez de tudo que tinha no guarda-roupa. Uhum. Então, eu não tive esse problema quando eu saí a primeira vez. Eu fui com pouca coisa, deixei muita coisa aqui, não tinha doado ainda. Mas você tinha deixado. Você morava com a sua mãe ainda. Você Eu morava deixou em seu São quarto- Paulo, Ah, eu morava tá. em São Paulo. Quando eu fui fazer esse intercâmbio, aí eu deixei as coisas na Aí minha você mãe. depositou as coisas É, na sua tipo, exatamente. É um depósito. É o depósito lá. Ela na fala, sua- não, tá ali na casa da Se minha mãe, tá precisar, tá seguro. lá por enquanto. Exatamente. É o backup, né? Fala O qualquer backup, coisa. é. Mas daí depois você acabou desencanando até dessas coisas. Sim. Então, eu acabei desencanando dessas coisas, mas por um período, eu não sei, a gente vai ter que falar Não tem das problema. viagens. Podemos ir Vai, e vamos voltar. lá, o vamos na quanto- ordem. vamos aí. voltar. Quanto você quiser. Vamos Mas lá. depois de fazer essa viagem mais longa, né, que eu já tô praticamente Sim. 3 anos vivendo a vida de viajante / nômade digital, que foi o que eu comecei agora tem 6 meses, eu percebi que eu não era tão desapegado quanto eu Saquei. pensava. Eu achava que eu era mais desapegado. Na verdade, eu acho que eu queria ser mais desapegado. Porque quando eu fiz essa viagem, por exemplo, eu viajei com 7 camisetas, 7 cuecas, 7 pares de meia, 3 shorts e uma calça jeans. Isso é tudo que eu tinha de Tá. roupa. Ou seja, eu viajei por 2 anos e 8 meses, vamos colocar aí. Com isso. Só isso. Só isso na Você mala. viajava com uma mochila. Só com uma praticamente. mochila. Em termos de roupa, né? Tinha Sim, coisa, sim. equipamento e tal. Mas roupa era só isso. E eu achava que eu podia viver bem assim. Tá. Mas quando eu voltei e vi meu guarda-roupa, que tá lá na casa da minha mãe, Uhum. quando eu voltei e vi minhas roupas, vi tudo que eu tinha, eu falei, caramba, eu tinha muita roupa. Olha essa camiseta aqui, faz tempo que eu não uso. Ela é mó legal. Olha esse daqui. Pô, é muito massa você ter opções. Tá. É, Então, eu... camisa, ou coisa, sei lá, vai camisas. colocar Eu não tinha uma camisa outra na viagem. bermuda. E eu comecei a ver esse mundo de opções, né? De você ter opções ali no guarda-roupa, ter um tênis diferente. Eu viajei por 2 anos e 8 meses Com um com tênis praticamente só. sempre com um tênis. Quando Sim. o tênis estragava, eu comprava outro e Compra era outro. só um. É. Só um pra tudo. Uhum. E aí, quando eu cheguei em casa e vi aquele guarda-roupa ali com várias opções, eu senti saudade, eu senti nostalgia. Saquei. Assim, de, caramba, mano, minhas roupas tá aqui. Ainda bem que eu não doei. Aí coloquei Uhum. de volta na mala e agora, por exemplo, que eu tô em São Paulo, né? Eu saí da casa da minha mãe, que eu deixo algumas coisas ainda Claro, na casa da minha claro. mãe, mas eu fico geralmente sozinho, né? Na vida nômade, cada hora eu tô num apartamento e tal. E Mas aí você eu tem- trouxe aqui minhas você tem coisas. um pouquinho de coisa a Nossa, mais. muito mais, muito Você mais. não tá viajando tão distante Exatamente. também. Uma vida talvez mais estável. Exatamente. Você consegue ter um pouquinho mais de coisa. Exatamente. Então eu consigo ter trazer um pouco das coisas que eu tinha e continuo adquirindo coisas. Tipo, eu não vou ser Claro, minimalista. Eu claro. aceitei, esse é o ponto. Eu aceitei que eu não sou minimalista. Eu tentei, eu achei que eu era. Por algum momento na minha vida eu até falei, não, eu não preciso de mais do que isso, eu só preciso dessa mochila aqui com sete Não, peças de mas cada. não é mas assim que não, funcionou. não foi assim. Eu tentei, mas eu aceitei agora Talvez que eu não para sou. viajar a gente pode ser minimalista. Eu É. tento ser o máximo minimalista. Se é uma viagem mais Uma curta viagem mais ali, curta dá eu pra acho que ser. faz sentido. Eu faz acho que, sentido. acho que faz sentido porque daí fica mais prático de você Exatamente. viajar também. Mas não... É que eu fiquei muito tempo viajando direto, né? Foram 2 anos e 8 meses ali, 2 anos e 9 meses. Na verdade, 3 anos aqui. Agora a gente tá em maio, então já tem 3 anos e 3, 4 meses que eu tô Uhum. na vida nômade, né? Mas viajando direto sem parar foi 2 anos e 10 meses, mais ou menos. 8, Tá, 10 então, meses. mas Então agora foi vamos... muito tempo com pouca roupa. Sim, sim. Muito pouco. Sim. Muito pouca roupa. Então, Vamos voltar então para Barcelona. Então você tá lá organizando sua viagem pro Sudeste Asiático, olha e fala, cara, não dá, não vai dar. não dá. E aí como que você dá o próximo passo para... Então tá bom, então o que eu quero fazer é viajar nessa Exato. maluquice, vou ter 7 camisetas, uma calça e 3 bermudas, e é sobre isso. E Então, vamos- nessa vamos lá. época, foi mais ou menos assim. Eu comecei a planejar 3 meses de viagem no Sudeste Asiático. Desculpa, que ano que é isso? Isso foi em 2019. Ah, 2019, pré-pandemia É, ainda. pré-pandemia, não Tá. tinha chegado a pandemia. A sua base, na época, a Era sua base era Barce- onde? Barcelona. Era Barcelona. Eu tava Tá. morando em Barcelona. Aí eu falei, vou fazer um plano de viagem em 3 meses, Legal. vou pedir as contas do trabalho, 3 meses ali, vou tentar voltar para a mesma empresa, senão eu procuro outra, a área de TI tem um monte de vaga, então Tá. isso nunca foi uma preocupação para mim, sabe? Você pensou, vou juntar uma grana, fico 3 meses É, fora, volto e tá Vou, tudo depois bem. eu vejo o que eu faço. Era Beleza. bem desapegado mesmo, assim. Aham. Tipo, eu nunca tive insegurança em termos de trabalho, É porque era a um minha mercado área muito aquecido também. muito né, cara? aquecida até hoje. Não, também e, tá fa- muito e aquecida. que, pelo menos, o que eu vi quando eu fui pra Irlanda em 2019. 19? 18. 18. Aham. 2018 eu fui pra Irlanda. E lá eu vi que eles precisavam de muita gente de TI. É, falta. Eles estavam muita, sempre, muita tipo, gente. não, não Sempre sei o quê. contratando. E muita, assim, como é que fala? Dava muita falha
de internet, muita falha nos computadores, e o pessoal não sabia o que fazer. Falava assim, tem que chamar o Não tem técnico. jeito. E, ó, só sexta-feira. Eu falei, pô, mas é terça ainda. Eu falei assim, Você vê, temos né? poucos técnicos. Tem muita oportunidade ainda. Então nunca foi uma insegurança pra mim, a área de TI. Então eu falei, vou pedir as contas, fico 3 meses ali, depois eu volto. E é isso. Quando eu tava pra começar a viagem, chegou a pandemia. E eu imaginei. Então eu ia fazer essa viagem em 2020, chegou a pandemia, não consegui fazer. E enquanto estava acontecendo lá a pandemia, eu comecei a juntar dinheiro. Acho que todo mundo que estava Você passa a mantendo o pandemia trabalho. na Espanha. Você Isso, não sai na do seu Espanha. trabalho, então. Não Você saí. não chegou a pedir Trabalhei a conta. remoto durante Tá. todo o período da pandemia. Tá. E nessa época eu não podia viajar, né? Tudo travado, vocês lembram? Então eu comecei a guardar dinheiro. E o viajante, a pessoa que gosta de viajar, ela vai estar sempre ali planejando a viagem, né? Então eu tava. Inicialmente era 3 meses. Aí comecei a juntar um dinheiro, eu falei, já que eu vou pedir as contas, dá pra Com 6. vou aumentar pra 6. E aí continuava a pandemia, aí chegou lá 2021, a pandemia. Eu achei que eu ia conseguir fazer essa viagem em 2021, continuou a pandemia. Eu falei, quer saber? Agora eu vou colocar mais 6 meses na África. Ué, já que tá aumentando a pandemia, então eu vou Não tem aumentar o meu problema. tempo de viagem. É que Quanto mais tempo a pandemia se estender, mais Mais maior... tempo você ganhava de viagem. Exatamente. É o Foi que a mais minha ou menos avó essa linha. chamava de bicho carpinteiro. Não consegue ficar sentado, né? Tem bicho carpinteiro. Exatamente, cara, o tempo todo planejando. E na época da pandemia, todo mundo travado em casa, então eu tinha o dia inteiro ali para ficar Sim. pesquisando viagem. E aí a viagem começou a se estender conforme a pandemia aumentava. E quando terminou ali, final de 2021, que começou a melhorar um pouco, o meu plano de viagem já era 1 ano e meio. Já era 1 ano e meio de viagem, né? Então, eu queria passar 6 meses na Ásia, 6 meses na África e também 6 meses na América Central. Tá. Ásia, você fala Sudeste Asiático, Sudeste como você tinha Asiático. imaginado Isso, inicialmente. exatamente. Tá. E nesse período eu pensei, né, já que eu vou ficar 1 ano e meio viajando, por que não criar conteúdo? Né? Perfeito. Né? Então Justíssimo. juntou tudo ali. Até alguns amigos falaram, não, você já vai fazer essa viagem, você Não faz não sentido tem nenhum não criar patrocinador, conteúdo. pô, já cria conteúdo e vê o que dá. No máximo que vai acontecer é uma experiência. O máximo que vai acontecer é você registrar aquilo de uma maneira legal e tá tudo Exatamente, tá tudo bem. Então eu comecei o canal, né, o canal chamado Isso o Mundo Não Mostra, bem. Aham. e eu queria fazer uma viagem que fosse diferente do padrão. Uma viagem que não fosse falando de, por exemplo, dicas de viagem, roteiro, quanto gasta. Não, eu queria trazer uma viagem um pouco de aventura, um pouco de cultura. E eu tinha até a inspiração, por exemplo, na Glória Maria, por exemplo, né, que ela fazia as viagens de imersão. Imersão total. É. Então eu queria trazer um pouco dessa linha e que era uma coisa que não tinha mercado no Brasil. Tá. Até hoje em dia não tem Não tem. muita É gente muito que faz pouco. viagem desse tipo. Muito pouco. É, Tem muito aquele pouco. casal que o Ju sempre fala, eu esqueci É, o nome. sim, eu lembro deles. Que foi pra Cuba, que foi pra... Que é um Ah, muito legal. da Marina. É Não, Marina? É, Marina Magna, eu acho que deve Não ser ela. sei, mas tudo bem. Então, vamos lá. eu tô tentando lembrar também. Que ela tava em Que ele faz umas também. viagens baratas, como Eles, que ele chama? inclusive, que também é imersão. o pessoal me marcou mais ele esse rolê. também. Mas vamos lá, continua. E aí eu comecei a pensar nesse estilo de viagem, né? Um pouco mais aventureira, mais imersiva. Então eu criei o canal e comecei a fazer a viagem ali pela África. Comecei pela África porque quase ninguém visita o continente africano. Mas daí você já começa pela África pensando em conteúdo. Já Pensando em pensando que conteúdo. assim, vou para lugares Pensando que em não são conteúdo. usuais para as pessoas Exatamente. irem. Eu saí de Barcelona, voltei para São Paulo só para deixar minhas coisas na Uhum. casa da minha mãe e comecei a fazer a viagem pela África. Tá. Comecei pela África do Sul. E o meu plano era cruzar até o Egito, chegar no Egito, Tá. pelas fronteiras ali, o mais local possível, low budget total. E quando eu comecei o canal, inicialmente, obviamente, né, aquele jeito bem flopado, né, então tudo flopa. Comecei o Instagram com, acho que eu tinha 900 pessoas, só meus amigos ali, comecei a publicar algum conteúdo, eles iam compartilhando, mas eu acho que quando eu comecei a viagem eu tinha 1.200 seguidores, um negócio assim, sabe? Então foram, depois de, acho que 6 meses que o canal começou a criar forma, que eu comecei a me encontrar também. Eu comecei a fazer vídeos de culturas, né? Você começou a achar o seu formato também. Exatamente. Tá. Eu comecei a achar esse formato de interagir com as culturas, de povos nativos, né? Uhum. Que eu também buscava inspiração, né? Não foi uma coisa que eu criei do zero, não. Acho que eu busquei inspirações em vários canais e criei o meu próprio modelo de conteúdo, sabe? Porque a gente sempre copia, né? A gente não cria. A gente copia e monta e coloca a nossa personalidade em cima. Então, quando eu comecei a criar o canal e fazer esse tipo de vídeo, o pessoal começou a gostar muito desse tipo de conteúdo de aventura, né? De cultura e povos nativos e tal. Antes da gente entrar aqui, a gente tava falando sobre filmaço, que a gente, fora aqui na Toca, que a gente tem toda uma estrutura, nós três, a Camila, Carlos Duas, a gente é muito sozinho na produção de conteúdo. Então, você tá no seu quarto, ou você tá viajando sozinho e tal. Você já... Dá trabalho. Dá trabalho. Nossa. E você tem Não, que ser eu já coloquei a câmera com tripé no meio da rua e me posicionei assim pra filmar, cara, sozinho.
Dá muito trabalho. E você tem nesse que sentido. aprender E eu tenho que ter coisas. certeza de que o foco não saiu. Aí, viu? Falei do Eu foco. tenho que ter Foco é certeza, importante. certeza que o microfone sincronizou, porque Você já, tá ligado. cara, eu já gravei umas Verdade. coisas tão legais que não tem áudio. É. Tão legais. já Eu gravei no Aconcagua. Não no Pico, porque eu não sou escalador, mas eu gravei lá no Aconcagua, no meio da neve, assim, tipo... Expliquei toda a união das placas tectônicas, tal, não sei o que. tem Não um se pingo de salva áudio. nada. Quando o vento virava pra câmera, aí aparecia uma frase límpida. E aí, de repente, o vento virava outra vez. Nossa, cara. Zero áudio. E aí eu falei, não dá nem pra eu me dublar, cara. Não, e tem coisas que a gente tem que aprender. Que é editar vídeo. Isso você já fazia ou você foi aprendendo Comecei na a raça também? aprendi na raça. Tanto que hoje em dia, teve uma época que eu comecei a ver meus vídeos antigos que eu postei, e assim, eu tive que arquivar eles, porque é um negócio totalmente... Arquivar, né? Não Sim, apagar, sim, mas sim. que pra mim já não faz parte do padrão que eu quero Claro. manter no meu canal, no meu Instagram. Então, eu comecei tudo do zero. Eu não sabia nada de gancho, de narração, de... Sim. Nada, Mas- bem cru, bem Sim. cru. Mas o que eu ia falar é que esse é o problema. O problema é que a gente tenta fazer as coisas no tropeção. E sabe quem pode te E a ajudar gente fazer as continua coisas? cometendo esse erro. E sabe quem pode te ajudar fazendo as coisas? A Alura, patrocinadora do vídeo de hoje. Você não precisa cometer o erro que a Que gente faz. cometeu. Fazer tudo na orelhada. Exato. Tudo na orelhada. Porque lá na Alura, por exemplo, tem curso de edição de vídeo. Exato. Tem curso de inglês, tem curso de espanhol. É aquilo que eu reclamava, fazer de um jeito mambembe. Exato. Né? Pra Você quê? fazendo malabares ali, você pode pelo menos fazer direito Pô, faz nesse direito, sentido. aprende com a Alura. E o melhor de tudo é que se você clicar no link que tá aqui embaixo, no QR Code, que ficou aqui o tempo todo, você ainda vai ter desconto na sua matrícula. Ganha desconto na matrícula. Desconto na matrícula. 15% de 15% de desconto na desconto. matrícula E o mais legal é que você tem acesso com uma matrícula a todos os cursos. todos os cursos. Todos. Então não Quer é que não é aprender TI? 15% de um curso. Não. Não, são todos. Quer aprender TI? TI tem Edição TI de lá, vídeo. ó, tá vendo? Você viu? Ó, o Rafael Foco falando. deles é ter, O inclusive. Rafael Eles falando. têm, inclusive. Não teve problema de insegurança Isso. de insegurança de emprego porque o TI tá em alta. E o melhor é que você pode tanto trocar de carreira quanto incrementar a sua carreira. O Caio Gomes, nosso amigo, ele fala, gente, essa parte de computação, de programação, vai estar em todos os cursos, em tudo que a gente pode aprender a fazer. Então, você biólogo, por exemplo, a gente tem amigos biólogos que usam R pra caramba e usam o Python pra caramba para fazer os seus modelos matemáticos, para fazer os seus cálculos. O lugar que você pode aprender é lá na Alura, certo? O esquisito é que algumas palavras o Emílio tem que falar gritando, Python, né? por É uma exemplo. coisa muito... É Touré que chama. É Touré, de verdade. Síndrome de Touré. Ainda bem que ele não xinga a gente. Desse jeito. Mas vamos voltar. Aí você começa a produzir conteúdo. Nesse momento, dessas viagens, você para com o seu trabalho de TI. Ou você conseguiu fazer Não, um parei. trabalho à distância. Você parou Total, completamente. Total. Foi um momento de sabático mesmo. assim. Você Eu falei, tirou um não, tinha que sabático, parar. inclusive, com aquela grana que você tinha guardado Exatamente. desse período de planejamento Exatamente. para fazer a viagem. E aí, né, quando eu comecei essa viagem, eu já tava com o pensamento de monetizar o canal pra tentar Tá, manter pra- ele, não gastar o Pra dinheiro que eu tinha. parar de sangrar. né? Exatamente, Pelo menos parar de exatamente. sangrar. E aí demorou mais ou menos 6 meses para o canal monetizar, e ali eu já comecei a ganhar um dinheirinho já. O primeiro vídeo que explodiu foi um vídeo de caça, né? Onde eu participei de uma caça nativa, Cara, isso com é povos muito louco. nativos lá na Tanzânia. Ele caçou uma Então- zebra, né? Né, acho que eles caçaram alguns... são coelhos do mato, é tipo... Ah, chama, tá. eu esqueci o nome. Não é mangusto, é outro animal. Que é tipo como se fosse um coelho, só que Sim, no mato, aham. do mato mesmo. E também uns passarinhos lá. Mas acompanhar essa caça era como se eu estivesse vivendo há 10 mil anos atrás. Uhum. É muito bizarro. Porque todo o ambiente, a forma que eles falam, eles comunicam muito gestual, que remete justamente como os ancestrais se comunicavam quando a língua não era desenvolvida. Era tudo Uhum. gesto, imitava animal. Então você vive É tudo imitação, isso, cara, né? só que Muito- no mundo de hoje. É surreal essa experiência. Nesse rolê que você está fazendo, que você se propôs a fazer, você também vai para um lado menos turístico dos lugares que você está conhecendo. Porque Exato. a gente, para qualquer país que você for, você vai ter pontos que são aqueles pontos meio que obrigatórios. Ó, você Exato. tem que ir em tal lugar. Você, desde o começo, se propõe a fazer uma viagem mais diferente nesse sentido. No Ou começo não? eu até visitava alguns pontos turísticos, sim, Mais porque eu turísticos. comecei na África do Sul, Sim. na cidade do Cabo, que pra mim é uma das cidades mais bonitas do Todo mundo. mundo fala isso, cara. É surreal. Todo mundo fala Essa isso. cidade Caio é Gomes, muito... que eu falei, ele é apaixonado. Ele Não, fala a cidade do Cabo é é espetacular. absurda. Não dá. É uma cidade muito versátil, tem praia, montanha, natureza,
safari mais E um- perto de Joanesburgo, né? E um puta museu de história natural. Nossa, é surreal, assim, tem muita coisa, muita história também, então Aham. é um lugar que eu gosto bastante. Então, sim, nesse começo da viagem eu fazia Você ainda alguns tava mais turismo. turistão. Tava. Até quando eu fui pra Namíbia também, que é um país incrível, Namíbia, assim, surreal, é um país extremamente desenvolvido, as O pessoas não pessoal fala- imaginam. O pessoal fala que Quão Namíbia desenvolvido. é um lugar legal pra morar, porque tem pouca gente É verdade. e é super organizado, né? Sim, Bem... 2 milhões de pessoas no país todo, obviamente, país boa enorme. parte desértica, né? Aham. E é um país que você não vê um papel de bala no chão. Super Extremamente organizado, desenvolvido, limpo e tem uma boa renda per capita, porque quando a gente fala, né, do poucas pessoas, as pessoas vivem em teoria melhor, né, do que um país que tem muita gente, né? Por isso que Luxemburgo é o país mais rico do mundo, não pela quantidade Não, o país de... pelo mais tamanho. rico em Não pelo dinheiro, PIB, né, mas não pela pelo- quantidade de pessoas, então eles conseguem ter uma boa renda Não, per e a capita. Namíbia, cara, é um lugar que eu quero muito conhecer, porque você tem a parte moderna e você tem os povos mais antigos Tem. da humanidade, né? Que são Exatamente. os povos San, lá do Sim, sul da Namíbia, que vivem no Kalahari lá. Sim, eu não conheci eles, inclusive. Quando eu passei por lá, eu não sabia deles. Olha que doideira. Então, cara, isso eu é só muito fui descobrir louco. deles depois. Quer dizer, eles chegam em Angola também, né? Porque eles são É. meio nômades, né? Sim. Então eles não são totalmente nômades hoje em dia, mas, cara, é uma coisa muito interessante. Você chegou a conhecer eles, então? Não, só de livro. Ah, só só de é. livro. Não, Não, você pra não foi África eu pra não lá? viajei A ainda. primeira foi? vez que a gente vai pra África agora é em outubro. Tem que duas. você também. Eu tive 2 tentativas de viagem pra África frustradas. Né? Uma foi a pandemia, né? Que me Sim. ferrou, já tava com tudo agendado na África do Sul. E outra foi durante o meu doutorado, Sim. que eu precisava muito ir pro Malawi. Acabou que Tem não uns rolou bichos também. seus lá. Tem uns bichos Tem, do seu tem, do grupo de crocodilos lá. tem a professora Gomani, que ela era diretora lá do Museu de Antiguidades lá do Malawi, e ela foi uma paleontóloga. Ela foi, não. Ela ainda é uma paleontóloga. É que hoje eu acho que ela é mais burocrata do que cientista, mas ela é uma paleontóloga muito famosa, tal. Fez o doutorado dela lá nos Estados Unidos, depois na Inglaterra ela trabalhou também. E tem muito bicho interessante lá. Muito bicho interessante, que foi ela que escavou. E aí, só que é longe, né? É totalmente fora do ponto Fora. de coisa. Porque o Malawi, inclusive, É. eu acho que nem tem voo direto. Você tem que ir Não pra tem. África do Sul e depois ir pro Malawi. Só que é um país que todo mundo me falou que, claro, descontadas as mazelas, né, comuns, é um país pacífico. Então, tipo, falou assim, pô, Sim. Malawi dá pra ir. E eu conheci 2 ou 3 pessoas que chegaram a fazer essa viagem ao Malawi. E eu fui. É e eu fiquei bem sem legal. dinheiro. Legal também. E eu fiquei sem dinheiro. Uhum. Tava no meu esquema, Mas você não teve grana pra ir. não tive grana, né? No caso, aí a minha aventurinha que eu fiz nesse sentido aí foi ir pra Venezuela, mas eu não vou contar agora o negócio, em que a outro Venezuela momento. deu trabalho. Mas ir pra China, né? Sim. Eu preferi ir pra China do que ir pro Malawi, porque eu ia tirar mais proveito, né, da China, né? O Malawi, infelizmente, eu não fui. Pedi fotos, né? Mas agora também o material voltou pro Mali. Também tem um material que estava nos Estados Unidos, eu ainda fotografei esse material nos Estados Unidos. E eles falaram, você deu sorte, porque ano que vem ele volta Vai pro embora. Mali. Pro Mali. Né? E aí os caras fizeram lá, e eu tentei depois entrar em contato com o Museu de Niamey lá, mas... não, de Niamey não, Niamey é no Níger. É que também tem o Museu do Níger. Bamako, se for a capital do... Isso, de Bamako, isso Bamako. mesmo. E aí, quando eu não conseguia, ninguém atendia o telefone, porque eu não tenho e-mail, aí eu vou tentar falar Não com tinha, o telefone. né? Hoje deve ter, né? Cara, Acho que E poucas ninguém pessoas responde. entendem. e você tem que saber Eles não falar respondem. francês, né? É. Pelo menos francês, né? É. Se você não fala outros idiomas lá, você tem que saber falar francês. Eu fui pro Mali, cara. Assim, acho que provavelmente foi uma das viagens mais... É que assim, eu sou mais aventureiro, né? Então eu não quis Aham. ficar só ali na capital. Eu fui Sim. mais no norte. Meu sonho, cara, de viagem, na verdade, o sonho de viagem aventureira é chegar em Timbuktu. Não sei se vocês conhecem Timbuktu. Sim, famosa. Né, uma construção de 1200, eu acho. Foi no império do... Como é o nome dele? Que ele foi considerado o homem mais rico da humanidade. Era o... Meu Deus do céu. Mansa Musa. Mansa Musa, isso Mansa mesmo. Musa, que Mansa foi Musa. considerado o homem mais rico da história, inclusive mais rico que o Elon Musk. A fortuna dele é, propor- avaliada em trilhões, né? Proporcionalmente. Porque ele, se eu não me era- engano, era 2 terços... Não, era 2/4, metade do ouro do mundo na época tava na mão dele. Então era um negócio absurdo, E, assim. a outra metade tava com o rei Inca, né? Exato. Provavelmente. Exato.
Então, eu cheguei muito perto de lá, mas assim, chegar em Timbuktu hoje em dia é extremamente arriscado, porque é muito tem terrorismo. mercenário lá, essas Porque coisas. a região do Sahel, toda a região do Sahel do continente africano, é um caminho, é uma rota de terrorismo, praticamente. Então, é muito complexo. Era isso que eu ia te perguntar. Você fala que você. Desculpa. Você fala que você vai sair da África do Sul e chegar até o Egito. Você vai atravessar Sim. o continente inteiro, que a gente tá falando do sul do continente africano e do Até- nordeste do continente Exatamente. africano, tendo uma ponta a outra. Aham. Lembrando que o continente africano é gigantesco. Muito gigantesco. grande, muito A gente tem aquelas distorções de mapa que dá a impressão. O continente é gigantesco. Muito grande. Essa viagem você não faz por terra. Então teve momentos em que você pegou avião para voar. Sim, Ali alguns dentro. momentos sim, que foi quando eu tava de Uganda para Sudão do Sul. Eu peguei um voo, porque a fronteira ali do Sudão do Sul é bem complicada. E também do Sudão do Sul para o Sudão eu peguei voo também. Porque Mas E essas a questões- fronteira não é muito gostosa. Mas essas questões são muito mais em função de conflitos que estão geopolíticos, acontecendo ali. com certeza. Conflitos Por mim eu ia geopolíticos por terra. que vão te impedir de fazer determinados. Exatamente. Fica meio contraproducente você Exatamente. fazer isso. Ó, até chegar no Quênia, eu fui pelas fronteiras. Então, fiz África do Sul, aí fiz Eswatini, né, o país na costa Também é muito oeste, interessante. costa leste. Depois fui para Moçambique. E aí eu cruzei até Namíbia, né, atravessei Zimbábue, Botsuana, Namíbia. Que Aí legal. da Namíbia eu fui para Zâmbia, depois Malawi. O Malawi, Aí- assim, Malawi, eu falo Malawi, mas é Malawi, né, em português. Não, eu falo bom, no inglês. tanto Tanto faz. Aí depois eu subi para Burundi, Ruanda, Uganda, Que legal. Quênia, Cara, uma coisa que Etiópia. a gente vai falar muito dessa parte no outro vídeo. Uma coisa que tá acontecendo muito, que é muito louco, é o brasileiros com grana descobrindo como morar nesses lugares. É muito legal. Então tem uma Caramba. galera mudando para Moçambique e falando, cara, isso aqui é o melhor lugar do mundo para morar. Surreal. Porque o povo é legal, porque a comida é espetacular, porque tudo é muito legal de estar aqui. Do mesmo jeito que tem americano que descobriu primeiro o Sudeste Asiático para morar e Aham. agora tá descobrindo o Brasil, né? Os Caramba. nômades digitais orando e falou, cara, eu não preciso ir pra Tailândia, eu posso morar Em João Pessoa. em João Pessoa, que eu vou morar bem pra Sim, caralho, hoje em dia comida já. boa pra cacete. É um destino lugar que os incrível. nômades estão buscando bastante agora também, que tá na meio modinha também, é Pipa, lá no Rio Grande do Pipa Norte. também. Ah, tá. Todo Pipa mundo tá indo, também. eu conheço um monte de nômade que tá que lá tá em Pipa, em assim, Pipa, porque, puta, qualidade de vida boa, absurda. qualidade de vida absurda. É. Última coisa que a gente vai falar nesse vídeo, e a gente vai ter outro vídeo, gente. O Rafael vai ter que voltar aqui, porque, cara, só tem que fazer um vídeo por país. Porque não É dá. muita Ou história. eu acompanhar ele lá no canal dele, no Instagram dele, que os links vão estar aqui embaixo. Só duas perguntinhas. É. Duas perguntinhas. Uma, hoje você tá vivendo disso? Hoje eu faço parte do meu trabalho com viagens, né? Então eu Uhum. quero dividir um pouco o mundo de viagens e também nomadismo, né? Então trabalhando remotamente enquanto eu Entendi. viajo. Porque Mas eu trabalhando viajei com TI. trabalhando com Trabalhando TI. com TI. Então, É, você, eu hoje, voltei a trabalhar com pós-pandemia, TI. eu imagino que essa possibilidade de você trabalhar em qualquer lugar Remotamente, do mundo muito mais mudou fácil. e facilitou Muito demais. mais fácil, muito mais fácil. Então, hoje eu tô dividido, né? Então, eu tô parte no conteúdo e parte Tá. no nomadismo, porque eu acho que a área de TI, eu me distanciei, né? Esse período de quase 3 anos, e depois eu voltei para a área justamente porque eu senti que a área de TI tem que ser minha base. Eu vejo ela como minha base. Tá. Até porque a viagem é cara. Aham. Ó, eu fiz essa viagem da África do Sul até o Egito e eu fiz também do outro lado, da Mauritânia até Camarões, com Tá. exceção da Nigéria, que eu não fui. Então eu fiz toda aquela costa oeste, aquela Não, costa da África Ocidental, que é uma- bem puxado e é caro. Pra cacete. Muito caro. Então, hoje em dia, eu vejo o mundo de viagens, sim, como uma coisa que eu quero manter, Sim. mas eu também acho importante ter minha liberdade de não querer viajar. Perfeito. Porque uma coisa é você querer viajar, outra coisa é você ter que viajar. Aí Caralho. vira Aí trabalho. perde a graça um pouco. Caralho. Entendeu? que Então eu interessante. precisei ter essa base. E aí a minha base eu falei, pô, sou de TI, cara. Eu não preciso. Não preciso Não abrir precisa mão estar disso, fisicamente no Tá lugar. entendendo? Porque né? apesar de você ter falado da esteira e da corrida dos ratos, Aham. em nenhum momento você falou que você não gostava do trabalho que você fazia. Não, exatamente. Era a área muito de TI mais tem que ser sobre minha... É muito mais sobre como a vida acontece do que sobre trabalhar com Exatamente. TI mesmo. É sobre o sistema ali que tá então você não sendo tem montado. problema de trabalhar com Não, TI, não, não, você não. acha Muito pelo legal, contrário. você acha Muito interessante. pelo contrário. Com certeza. E a minha outra pergunta Aí era... você lembra dessa fase, né? o- Você tava com o pé em cada barco. Porra, eu cara, também é lembro. foda. E aí a outra pergunta que eu ia fazer é assim, ó. Eu já vi... Uma das viagens mais legais que eu fiz, eu já era casado, eu fui sozinho, eu fui fazer um mochilão, fui pra Europa, fui encontrar um irmão que estava estudando lá na Inglaterra, e daí depois ele voltou e eu fiquei sozinho. Uhum. E eu gostei bastante de viajar sozinho. Achei muito Sim. legal. Ao mesmo tempo em que tinha momentos que eu me sentia muito sozinho. Uhum. Então, que eu via, por exemplo, uma coisa muito incrível, Uhum. eu olhava pro lado e falava, cara, eu não tenho ninguém para contar isso. E era uma sensação que eu
é interessante. Eu não vou dizer nem que é ruim. É uma sensação de você curtir um negócio muito foda sozinho, mas de você olhar e falar... Aí eu corria, cara, 97. Corria, procurava um orelhão, ligava pra Camila e falava, caralho, olha onde eu tô e olha o que eu tô vendo. Porque eu sentia falta de ter alguém pra conversar. Sim. Nesse caso especificamente a Camila. Você tá falando, eu gosto de viajar sozinho, eu entendo. Mas de vez em quando não bate um caramba, seria mó legal compartilhar isso com alguém? Ou você não chegou a sentir tanto isso? Você está partindo do pressuposto de que ele não conheceu ninguém nas Não, viagens. não. Eu entendo. Eu não tô... Às vezes você acha que ele tá Não. sozinho, mas ele tá Não, sempre tá alguém sozinho. pra Eu não- compartilhar eu não a estou história. partindo desse pressuposto, porque eu conheci bastante gente, você conhece bastante gente, mas é que às vezes você chega num lugar, acabou de chegar, você deixou pra trás uma galera que você conheceu e tá Exato. sozinho de novo. Não, mas é ainda uma assim... sequência de momentos sozinhos, eu Exatamente. acredito. E ainda assim a viagem é muito longa, né? Sim. Então dificilmente eu estaria acompanhado durante toda a viagem. Sim. Aham. E sim, eu senti em alguns momentos, mas as redes sociais me ajudaram bastante Ah, nisso. legal. Então eu compartilhava com as Você pessoas. contava pra alguém. É, eu Justo. contava pra alguém. Você Foi igual contava pra você, só alguém. que pro público que tava assistindo ali no Instagram. Isso Principalmente no ajudava. Instagram. Porque as viagens que eram conteúdos, né? Que eu via ali, por exemplo, uma cultura específica. Aí eu fazia um vídeo pro YouTube, que daí era Tá. um formato documental. Uhum. Quando era o meu dia a dia, eu soltava no Instagram. Então, gente, olha esse lugar que eu tô ficando aqui. Olha essa comida que eu vou comer aqui agora. O que vocês acham? Então, eu compartilhava com o público. E todo esse engajamento foi me ajudando também a me manter. Mas sim, eu senti isso em Você alguns, sentiu alguns em alguns momentos. momentos. A questão física, sim, é É, normal. porque falta normal. aquele momento de estar ali do lado de E alguém. não só isso, até as amizades, os contatos que a gente faz ao longo da estrada, eu fiz muitos contatos, network e tal, mas é tudo um pouco superficial Claro. também, porque você não tem tanta conexão, você não enraizou naquele lugar. Então é difícil de você fato. manter uma conexão firme assim para sempre. E você vai estar em outro lugar na Difícil. semana que vem, vai conhecer outras Exatamente, pessoas. Exatamente, até com os locais. Eu tenho contato com as pessoas locais de lá, mas Uhum. assim, eu tenho que ter uma conexão física. Então Claro. eu teria que ir para lá ou eles virem para cá. Então é difícil manter tudo isso. E daí é uma coisa rodando. bem interessante. É. É bem Eu falei interessante sobre isso um conversar. tempo, porque o mundo de viagens, né? A gente obviamente vê ali o Instagram da pessoa, com alguns takes de Reels feliz ali com os locais, falando, comendo a comida junto com o pessoal local, né? Ou com outros viajantes, mas acaba sendo um pouco superficial, Claro. porque depois a pessoa editou o vídeo, postou e acabou. Ela tá ali no quarto Uhum. dela sozinha, provavelmente. Então, existe esse mundo Não de tem. que parece que tá sempre acompanhado, tá sempre bem, Sim. tá sempre feliz. Mas tem muita coisa que a gente grava que é um pouco superficial. É. E eu já falei isso no meu Instagram. Eu falei, olha, gente, muitos takes Não desses que a gente acredita, faz é. é superficial. Cara, São a gente- amizades que a gente... 2 minutinhos de conversa já faz um vídeo É. ali feliz e parece E que, acabou, nossa, super amigos. E Nossa, foi embora o cara- e foi um pra cada canto e Exatamente. acabou, né? E cara? acabou. A gente comentou uma vez, a gente entrevistou um casal uma vez, a gente não vou falar quem é, mas eles faziam um vídeo de viagens muito bonitos, muito Uhum. bonitos. E a gente chegou pra eles um dia que a gente encontrou eles e falou assim, pô, cara, vou fazer uma pergunta muito honesta, assim. Pô, adoro viajar, acho bom demais, uma das melhores coisas da vida, mas, pô, produzir conteúdo é um saco, chega uma hora que você tem que ficar pensando assim, ó, cara, eu tô aqui nesse lugar incrível, deixa eu pegar a câmera pra filmar, porque isso é verdade, tem hora que você não quer, Você não 100%. quer, não você quer quer fazer. aproveitar o que Você você quer tá aproveitar. fazendo. você quer aproveitar a viagem, você não Totalmente. quer parar pra fazer aquilo. E aí eles falaram assim, ó, eu contar um segredo pra você. A gente vai só um exemplo, pra Paris. A gente marca uma viagem de 15 dias. A gente escreve um roteiro de 3 dias, Uhum. vai em todos os lugares. Ela vai com uma mala de roupa, então ela troca de roupa no banheiro pra parecer que por 15 dias a gente filmou o conteúdo. Filma tudo em 3 dias, muito organizado, era muito foda. Filma tudo em 3 dias, Uhum. aí a gente curte 12 dias, manda o vídeo pra edição, vai editando, Aham. e aí a gente vai soltando os vídeos como se a gente tivesse filmado aquele conteúdo Esse é o jeito certo. separado. Porque... Só que Caramba. assim, você tem que... O seu Não, era um roteiro... grau de o seu- organização. Nossa, e- tem que O ter uma seu organização roteiro assim. tem que ser muito otimizado. Sim, Uhum. não. Porque, tipo, sei lá, você tem lugares muito distantes uns dos Sim, outros, sim. né? Então, tipo, Exatamente. tá, é só Paris? Beleza. Mas mesmo em Mas Paris. se você for pegar outros pedaços da França, ou se você for fazer uma coisa assim, cara, de repente você fala, tá, então, calma lá, eu vou separar 2 dias aqui, aí eu relaxo 2, aí aqui eu faço mais 2, aí eu relaxo 1, aí aqui são 4 dias seguidos e tal. Mas, É mas uma- mesmo em Paris, você vai assim, eu vou pra Versalhes, vou pra tal lugar, cara. Você organizar Não, essa sim, logística é toda pra muito filmar puxado. tudo, Exatamente. não é Tem que fácil. ser muito Exatamente. bom Porque pra... tem isso também, né? Produzir conteúdo, cara, é legal, a gente tem uma vida que não dá pra reclamar. Exato. Mas tem uma hora que você fala, pô, eu só cansa. queria estar curtindo aqui, Cansa, né? sim, cansa muito. E até hoje eu sinto, porque eu também edito meus vídeos, Sim. até hoje. E essa questão da edição, eu já tentei trabalhar com alguns editores, muito bons, inclusive, que eu mandava todo o conteúdo para ele e pedia para ele montar o roteiro, montar tudo. Só que o que acontece? O que eu percebi?
que o tipo de vídeo que eu faço, documental, de experiência, de comidas e povos nativos, tudo isso mais diferente da nossa realidade, que não é um tipo vlog, é um tipo mais documentário, Aham. o editor não consegue saber, não consegue transmitir o que eu vivi. E aí, por isso que tem que ser eu. Para Porque- de chacoalhar essa cabeça Ou aí alguém, confirmando. ou alguém que foi com você. Para de Teria que chacoalhar ser essa alguém. cabeça aí confirmando. A Por gente vai quê? falar disso em off. Ah, é? A gente vai falar disso em off. Você tá errado e você tá errado também. É sério? Estão errados. Cara, Tem um quando eu- canal, que é o maior canal, um dos maiores produtos da história da internet, chamado Nerdcast. E quem editava o Nerdcast era o Alexandre e o Dave. E por 10 anos eles editaram o Nerdcast, porque eles falaram: o que a gente consegue fazer, ninguém consegue fazer. E o público falava: se outra pessoa editar, a gente nem vai escutar. Aí eles contrataram um editor. E por 6 meses, esse cara editou o áudio e eles não avisaram para o público. Sabe quantas pessoas reclamaram? 0. 0. Sim, eu sei. Isso é tudo coisa da cabeça de vocês. Não, mas é a questão da emoção. Isso é tudo a pessoa- perfeccionismo de vocês. A pessoa tem que ter um feeling. Não tô dizendo que você não pode treinar alguém pra ter o feeling. É, Não exatamente. tô dizendo que você tá escravo de si mesmo. Exatamente. Mas demora um tempo pra você tunar a pessoa, Exatamente. Ah, deixar eu ela... sou especial, só eu sei fazer. Pô, não, só se você é o que você Ó, sente. Mas, ó, uma coisa é certa. Porque, assim, uma coisa é é a o... transferência de emoção. É, porque tem coisas que Eu você... entendo, mas a realidade vai contra essa Não, teimosia de vocês. tem uma hora que eu tenho que deixar alguém fazer. Não tem jeito, eu sei disso. Mas muitos desses conteúdos que eu faço, principalmente os mais complexos, que tem informações ali que... Por exemplo, vamos supor, eu fui lá numa cerimônia de voodoo lá no Benin. Uhum. Tá passando um monte de coisa lá. Tá passando um monte de coisa, eles estão lá na incorporação deles lá, enfim, um monte de coisa que acontece. E eu mando o take ali de 2 minutos. O editor não vai saber o que narrar lá. Eu que tenho que fazer o roteiro. Não, porque mas ele a não vai narração saber. você vai fazer. Não, mas eu Ele digo... pode editar. Mas mesmo assim, ele não vai saber qual cena é relacionada com aquele texto. Isso E em aconteceu. off a gente conversa. É, É, lógico não, que aconteceu. é. Você tem que treinar o cara. Então, mas por isso que eu falo, demora muito tempo, é o que o Pirula falou. Demora muito tempo pra treinar uma pessoa pra conseguir, de fato, entender a sua cabeça e transmitir a mensagem que você quer E naquele aí, vídeo. depois que você treinou, esse trabalho nunca mais é seu. A menos que a pessoa peça as Pode contas. ser. Não, É. tudo bem, gente, É. mas depois que você treinou essa pessoa, aquele tempo que você É. gastava fazendo aquilo, você não vai Não, gastar eu mais. concordo. Eu tenho uma resistência. Isso, lógico que você eu tem, tenho uma porque, resistência. porque é o My Precious, é o meu conteúdo. Esse é o ponto. E tem uma coisa também, a E eu gente acha entendo, que... tá? Eu tô sacaneando, mas É, eu entendo. Mas a gente acha, quando a gente faz assim um conteúdo lá, a gente acha que ninguém é capaz de produzir o conteúdo que você quer. Mas É tem claro. um monte de gente capaz. Lógico que tem. Tem um monte de... E aí, Muito desculpa, mais capaz até, Desculpa, muito mais capaz. Muito Esse mais, é o ponto. Tem gente muito que mais. faz aquele trabalho, o seu trabalho, não, o seu trabalho da viagem, de roteirizar, de Exato. viver aquilo, isso é seu e o seu público quer comprar Aham. aquilo. Agora, tem a outra parte do trabalho que tem gente melhor que você pra fazer. com eu tenho certeza, isso eu tenho tenho- certeza. Tanto que às vezes eu falo... Não, eu penso assim, pra eu mandar esse vídeo, pra ele editar, fazer toda a parte da Você vai falar a narração... frase que ele fala, vai. Não, Vai eu tô demorar um esperando. tempo. Só que eu editando, aí eu penso, né, justamente... É a mesma... Eu falo, caramba, eu vou ter que montar o roteiro, vou ter que fazer a narração, vou ter Vou que ter que montar as escolher as narrativas, imagens. vou ter que escolher as imagens, pô, deixa eu juntar tudo aqui e eu Exato. exporto o vídeo. É Eu isso. mesmo faço. É. Às vezes acontecia de eu pedir pra ele, por exemplo, Tá colocar certo. a trilha sonora, alguns editores, né? Mas Eu já não trabalhei ficava com... tão bom e você sempre dava um Não, tapinha no porque, final. sim. Eu sempre pedia pra ele, não, se você puder ajeitar aqui algumas transições, alguma coisa. Então, Tá sempre certo. precisava fazer alguma coisa a mais, que aí é só Tá editor. perfeito. Tinha coisa que eu falava, eu Não, e assumia vou- que eu não e sabia fazer. Não, e eu vou te falar uma coisa. Por exemplo, nos vídeos comuns, assim, né, que eu faço, que tem bastante conteúdo, o Mingau, por exemplo, me dei super bem com ele. A gente trabalhou assim, a gente ainda trabalha, né, em conjunto. E assim, tudo é coisa. Mas também o cara manja de biologia, então você tem toda uma questão ali de tunar o coisa. Ele sabe o que buscar, ele sabe o que é para ilustrar, ele já conhece os bichos, então ele já sabe o negócio, ele tem essa noção. Agora, por exemplo, trilha sonora ponho eu. Eu tenho essa coisa da trilha sonora porque eu falo, não. A música tem que subir no momento certo, ela tem que abaixar no momento certo, ela tem que fazer não sei o quê. Cara, eu ponho o fone de ouvido e eu fico
no milímetro Equalizando. ali, Eu subindo. sou, Aí, eu tá sou vendo? exatamente Tá assim. vendo? Tá Eu sou vendo? Tá exatamente vendo? assim. Você Quando eu que não mandava o entende, editor- você é eu voto entendo. vencido. Eu só acho que vocês são errados. Eu entendo. Quando eu mandava o vídeo pro editor, eu falava exatamente qual segundo eu gostaria que o som abaixasse, porque ia ter uma fala e aí aumentava no outro. Porque às vezes o editor vai colocar uma música ali e acaba passando esses pontos que eu quero que abaixe, porque tem um som ambiente que eu quero que saia no vídeo. E aí, essa sensibilidade é uma coisa treinável, mas demora. Aí a próxima frase é: eu tô tendo burnout porque eu tenho muito trabalho, eu publico pouco vídeo porque dá muito trabalho Pior pra que eu já fazer. tive. É Pior que eu já lógico que tive. já, vocês são o gargalo do trabalho de vocês, óbvio. Sim, já Vocês tive são o mesmo. limite do trabalho de vocês. Deixa eu falar. Eu tenho que gravar vídeo, escrever o roteiro, editar vídeo, escolher áudio. Gente, pelo amor Mas de eu vou Deus. te falar. Eu sigo preso nisso e continuo tendo os problemas que você tem. 15 anos e ainda tô aí. É super saudável. Não tá muito Mentalmente saudável. tá perfeito. Não tô rico, mas né, Mentalmente tô falando tá que é saudável. possível. É É possível. Possível é qualquer coisa. Ué, eu tô... Cara, Posso fazer a última pergunta? deve, mas já deu 50 minutinhos. Mas vai Tudo lá. bem. Quantos países você já conheceu? Total, eu acho que foram 65, chega. eu acho. Vai se 65. fuder. É, Fica aí, eu parei de contar depois Eu dos parei de 59, contar, 60. Rafael. A gente É. vai dar um Eu mapa acho que é pra você, 64, você vai dando, fazendo Vai catar xizinho. coquinho, sabe? A Isso é gente só inveja. Só tô A invejando. gente vai pegar o mapa e fazer xizinho, tá? É, só A tô gente- te Então, invejando. eu fazia isso. Eu tinha um mapa lá que eu mantenho até hoje na viagem, que eu ia marcando xizinho ali no mapa, né? Mas depois de um Uma hora tempo, que eu falei, passou dos 50, ele falou, não É, vou contar mais essa é. merda. Não, eu e outra, comecei a você começa a aprender, quer dizer, você começa a aprender um absurdo sendo que a gente é brasileiro, né? Aham. Que, por exemplo, conheci, sei lá, conheci o Canadá. Não. Você conheceu dois, três lugarzinhos ali. Exatamente. Você tem todo outro pedaço. Exatamente. Eu sou brasileiro. Cara, eu sou brasileiro numas. Eu É. conheço, Não. sei lá, 15 estados do Brasil. Aham. E os outros 25 Exatamente. que, sabe, tipo o Distrito Federal e tal. Aham. E aí, beleza, aí China. Conheci 2 cidades na China, 3. Exatamente. Cara, Essa é uma discussão São como se eterna fossem do outros quanto países. você conhece É. o Pisar país. num país quer dizer que você conheceu o país? Não, Não, né? não quer dizer. Não quer dizer. Totalmente. Pirulinha, dava pra ficar mais 3 horas conversando. como assim dava? Não, a gente tem que Ficaremos. terminar esse vídeo. Ficaremos Esse mais vídeo 3 a horas gente tem que terminar. conversando. Esse vídeo a gente tem que terminar. E vai pro editor esse, né? Mas não tem dúvida de que vai pro editor. Eu não tenho as meninas maravilhosas que editam o Aí, vídeo ó. pra gente. O vídeo vai direto pra elas, cara. Maravilha. É Fica espetacular, lisinho, fica lisinho. O público adora. É espetacular, cara. Então, gente, você que acompanhou esse vídeo, as redes do Rafael estão todas aqui embaixo. Canal do YouTube, Instagram. Sigam, acompanhem. Vocês têm obrigação de seguir, de Segue acompanhar. lá, segue lá. Segue lá. Fala que você veio por causa dos 3 elementos, clica lá na primeira postagem, fala vim por causa dos 3 elementos, e além disso a gente precisa agradecer a Lura, nossa patrocinadora do vídeo Com de certeza, hoje, sempre nos ajudando. que permite que a gente produza conteúdos como esse, que a gente tem equipe, por exemplo. Tem É equipe. o patrocínio da Lura, é o apoio da galera que tá assistindo, é a audiência, é o apoia-se que permite que a gente tenha a equipe que a gente tem, certo? Apoia-se que tá chegando perto da newsletter. Tá chegando né? perto da news. Se você não apoia ainda o 3 elementos, você tá errado, que daqui a pouquinho vai ter newsletter, conteúdo quinzenal pra vocês sobre ciência, cultura e educação, certo? É isso aí. Rafael, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Valeu, aí pelo demais. esse papo. E vai ter Muito outro bom. vídeo, hein? Daqui a pouquinho. bora. Vocês A gente acompanham. a gente tá fingindo que tá despedindo aqui, mas Isso, vai, já vai gravar outro. Vou Vamos- tomar um café e já vou gravar outro. Como a gente estava falando, né? Não acredite nas coisas que você vê do jeito que tá. Gente, falou, valeu. Valeu, galera. Falou, tchau, tchau.